8h03 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, ao vivo, aqui pela Folha FM, ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube e no Instagram. Galera Alvianil tá aqui, cumprimentando aqui todos os alvianis, a Roberta Barcelos, pessoal da Alô Goitachop. Aliás, rapaz, eu vou refazer até a pergunta do bloco anterior, presidente, para o senhor sobre o G7, mas dentre as perdas, né, dessa pandemia, Goitacás perdeu um dos seus ilustres e animadíssimos animadíssimo torcedor, né, o famoso Pisa na Barata, pai da minha querida Norma, e uma figura sensacional que sempre se fala em Goitacás, né? Vem o Pisa na Barata, o Pisa, Bandinha Pisa Show. Naturalmente, Goitacás inclusive decretou luto pela perda aí desse brilhante torcedor e um ser humano fantástico também, hein, presidente? Vai prestar uma homenagem ao Pisa lá dentro do estádio, criando uma sala de tratamento intensivo de massagem, juntamente com a academia que tem lá embaixo da arquibancada, toda ela também reformada. Vai ser em nome de Pisa na Barata, o nosso grande torcedor, incentivador, sempre nos apoiou muito com relação, além de cobrar, evidentemente que todo torcedor cobra, né? Mas ele sempre esteve presente ao clube e nos faz muita falta a ausência dele. Deus tenha ele em bom lugar, mas eu tenho a certeza absoluta que ele continua torcendo pelo Goitacás, continua tentando nos dar a luz de um caminho melhor para o clube. Ah, legal. Não tenha dúvida, os amigos e a família com certeza ficarão felizes. E boa notícia. E com relação ao G7, essa parceria aí, só para fechar, da minha parte aqui, também por parte deles, eu vi numa matéria do Matheus Berriel, que está aqui conosco, eles reclamaram num determinado momento de que a própria diretoria, o próprio conselho deliberativo do Goitacás atrapalhava a gestão deles, atrapalhava inclusive investimentos que seriam de benefícios para o clube. Como é que foi isso? Como é que o senhor vê essa cobrança, essa crítica dessa G7? Olha, Cláudio, veja bem, o Conselho jamais atrapalhou a questão de gestão da própria G7. O que ocorreu, o que mais a G7 hoje pugna para esse lado, é que a G7 fez uma proposta de fazer daquela parte externa do clube, onde tem todas aquelas lojas, um polo, vamos dizer assim, gastronômico, por 30 anos. E o Conselho entendeu que a lucratividade que o Goitacás iria ter nesse percalço dos 30 anos não era de bom agrado, não era realmente em benefício ao clube. A administração seria toda da empresa que no qual iria administrar todo aquele complexo por 30 anos. Houve uma contraproposta para fazer por 10 anos, não houve acordo. Então, não tem que se dizer que o Conselho atrapalhou. O Conselho buscou um entendimento, não houve entendimento, a G7 entendeu que houve um atrapalho aí com relação a esse investimento, que seria por 30 anos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, quanto mais daqui a 30 anos. É preciso ter responsabilidade em se fazer certos contratos com o patrimônio do clube existencial hoje. Então, nós demos apoio ao Conselho, porque naturalmente todos esse tipo de contrato a longo prazo, ele tem de passar pelo crivo do Conselho Deliberativo, ele tem de passar pelo crivo do Conselho Fiscal e, evidentemente, que o Conselho não aceitou e aí criou-se essa imparcialidade, dizendo que o Conselho atrapalhou. Mas jamais atrapalhou, o projeto era um projeto audacioso, vamos dizer assim, mas que não trazia grandes benefícios ao Goitacás de Futebol. Presidente, para a gente passar para um outro assunto aqui no início desse bloco, que é o Arizão, o estádio que tanto interessa ao torcedor pela importância histórica até para a cidade de Campos.
No mês passado não, no final do mês passado, o juiz Cláudio Vitor de Castro Freitas, que é da 4ª Vara do Trabalho de Campos, ele determinou o leilão do estádio Ari de Oliveira e Souza devido a dívidas trabalhistas do clube. Um processo movido por um ex-preparador de goleiros que acabou chegando-se a essa decisão. Desde então já se passou um mês, pouco mais de um mês. O que andou desde lá? O clube foi chamado para abrir esse leilão? Como que está esse processo? O processo está a nível de tribunal. O desembargador vai, evidentemente, dar o seu parecer. Eu contestei a avaliação do imóvel e contestei também a questão, porque quando você fala que foi várias dívidas trabalhistas, foi uma única dívida trabalhista que adentrou buscando o leilão do estádio, que foi do senhor Sérgio Oliveira, filho do grande Paulo Henrique Oliveira, que, no meu ponto de vista, indevidamente ele entrou com essa ação, ele tinha um acordo com o clube. Mas, quando você recebe uma notificação, uma intimação, que seja da justiça, você tem de tentar, de todas as formas, resolver da melhor maneira possível. Eu fiquei surpreso com o pedido do leilão, fiz todos os recursos necessários e contestei a avaliação feita por uma oficial de justiça que, pela infelicidade dela, ela não é oficial avaliadora e há uma contestação de que todo esse tipo de avaliação de imóvel de grande porte tem que ser por um oficial de justiça avaliador. O Goytacás adentrou buscando os seus direitos e, evidentemente, vai entrar agora com uma ação de um TAC que é, na realidade, a juntada de todos os processos numa única vara, buscando aí o parcelamento em 6 anos, e se ele não conseguir pagar em 6 anos, a própria justiça deleta o prazo por mais 4 anos. Então, evidentemente que vai começar a pagar os processos bem mais antigos, e aí vai chegar nesse processo aí que solicitou, vamos dizer assim, o leilão do estádio Ari de Oliveira e Souza. Mesmo com a lei aprovada e sancionada pelo prefeito Vladimir Garotinho, que é uma lei que deixa o estádio como patrimônio histórico esportivo da cidade de Campos do Goytacás. O Goytacás também tem um processo junto ao Copan com relação ao tombamento. Isso dificulta muito aí aos compradores. Mas o que me deixa mais estarrecido foi os valores colocados de avaliação, que foi bastante contestado pelo departamento jurídico do clube, porque nós temos uma avaliação da própria justiça em outro processo em 56 milhões de reais. E, evidentemente, a oficial de justiça, infelizmente, ela colocou 28 milhões, a metade do que tinha sido avaliado pelo próprio colega dela de profissão. E eu contestei, vou continuar contestando e vou sempre buscar os direitos do clube e, evidentemente, buscar com que a avaliação seja feita correta e que o Goytacás consiga aí o seu parcelamento junto à esfera judicial, conforme a lei agora editada em 9 de agosto pelo presidente Bolsonaro, que dá o direito ao clube buscar os seus parcelamentos. Agora eu fico numa dúvida aqui em relação à questão da proporcionalidade do valor da dívida com o valor do imóvel que é requisitado para ser leiloado. Não é muito discrepante, não. A dívida não deve ser a dívida total do clube. Chega a 3 milhões, você vai leiloar um patrimônio, que é um patrimônio do clube, patrimônio da torcida, patrimônio da cidade, para pagar uma dívida de 3 milhões. Isso é desproporcional? Isso não é levado em conta pelo jurídico? É bem desproporcional. Eu acho que a justiça, ela tem hora que o juiz ele comete alguns equívocos, mas a gente tem de respeitar a decisão dele e tem de procurar os meios jurídicos para que realmente a gente mude toda essa situação. Hoje o Goita não tem nenhum outro patrimônio que poderia tentar equacionar essa dívida, pelo menos trabalhista? Você tocou num assunto muito importante. É bem possível que eu vou esclarecer ao torcedor. O Goytacás perdeu um patrimônio no prolongamento da rua 7 de setembro, que era a Vila do Curumim, próximo ali ao Clube de Regata Saldanha da Gama, ao lado ali, que foi negociado indevidamente
por 3.600.000 reais. Esse patrimônio daria para pagar a dívida toda do Goytacás e sobraria recurso para que não dependesse de nenhum investidor para tocar o seu próprio futebol. O que ocorreu? Até hoje esse dinheiro não foi prestado conta. Até hoje não entrou um centavo desse dinheiro dentro do clube. Estamos com um processo de anulação da venda daquela área para que preste conta do recurso que, na realidade, foi vendido à época. E que, posso te afirmar mais ainda, isso quem está falando aqui, o D'Artagnan Fernandes, presidente do clube. Nada a ver com o jornalismo da Folha da Manhã, nada a ver com as pessoas que aqui estão participando conosco. Responsabilidade é minha. Vou lutar até o final para a recuperação do patrimônio, mesmo sabendo que estão fazendo uma obra lá, que é de uma empresa no qual se diz compradora do imóvel. Eu gostaria só de saber que aqueles compradores, à época, aonde colocaram o recurso, aonde foi colocado esse recurso, sem prestação de conta até hoje, está na Justiça o requerimento de prestação de conta e está na Justiça a anulação de venda pelo Departamento Jurídico do Clube. Só para finalizar, sobre a questão do Arizão, que, como você até citou, em abril a Câmara reconheceu o imóvel, né, o estádio, como patrimônio histórico, cultural e esportivo do município. Só que aí, na época, eu também trabalho com cultura, algumas pessoas ligadas ao patrimônio histórico disseram que o reconhecimento é importante para valorizar o espaço, mas que não é válido como tombamento. Então, caso houvesse que ser leiloado ou vendido, alguma coisa nesse sentido, ainda poderia ser. Você até citou que existe um processo junto ao Copan. Vocês já pensam de efetivar realmente esse tombamento? E como que estão essas conversas? Sim, já foi feito o requerimento ao Copan. Na última sexta-feira, o Copan esteve junto ao estádio, fez todo o seu trabalho de reconhecimento das fachadas, adentrar ao clube. Evidentemente que vão deferir esse processo. Mas o Goytacás corre, primeiramente, na questão da equalização do financiamento, do parcelamento de suas dívidas. Eu acredito muito no potencial do clube, com essa imensa torcida que existe, em ter condição de pagar. Voltou agora uma nova medida provisória de que o clube pode dispor de 5% da sua arrecadação para que seja destinada ao pagamento de suas dívidas. Tanto a dívida trabalhista, tanto como a dívida civil. Então, primeiramente, o meu objetivo é equalizar o parcelamento dessa dívida para que a gente depois estude aí a questão do tombamento. Presidente, numa escala, tenta colocar assim numa escala, só porque para a gente, né, naturalmente, e para os torcedores também, claro, entendam e sintam como é que está a situação do Goytacás hoje em relação a esses patrimônios que o senhor falou na justiça. Um é contra, o outro a favor. De 0 a 10, qual a escala aí o senhor colocaria? Assim, só para a gente ter uma ideia, né? Exatamente bater o martelo, mas só para a gente ter uma noção. De 0 a 10, quais as chances do Goytacás ter o seu estádio, a Ari de Oliveira e Souza, levado a leilão? E de 0 a 10, quais as chances do Goytacás recuperar a Vila ou até mesmo rever esse dinheiro ou acertar essa prestação de contas? Então, de 0 a 10, nesse pró e contra aí, por favor. Bom, com relação ao leilão, o Goytacás, ele contestou, né? E aí cabe, na realidade, as decisões judiciais e que cabe recurso em outras instâncias. Então, esse é um processo longo, né? E que o Goytacás, nesse período, ainda hoje haverá uma reunião com o Departamento Jurídico do Clube, já requerendo o parcelamento de todas as dívidas. É uma notícia em primeira mão aqui no seu programa, Cláudio, no programa da Folha da Manhã. É uma reunião de portas fechadas mesmo para que o Goytacás adentre ao tribunal até o dia de amanhã, porque isso é uma montagem cautelosa, vamos dizer assim. Nós estamos fazendo levantamento de todas as dívidas e vamos requerer junto aos tribunais o parcelamento de todas as dívidas. Então, quando você me diz da questão do leilão, nós já temos jurisprudência de outros clubes no qual conseguiu esse tipo de parcelamento.
Então, eu poderia dizer a você que tem 7, de 0 a 10, 7 aí, do estádio não ser levado a leilão. Com relação à Vila do Curumim, o Goitacás não tem interesse do retorno do imóvel. O Goitacás tem interesse do recurso que não foi prestado conta. Quem pagou errado vai pagar de novo. Evidentemente que nós vamos lutar constantemente nesse sentido. Por que eu falo isso? Se pagando, eu já fiz uma reunião junto ao Conselho que vai ser criada uma comissão para cuidar exclusivamente desse recurso, para que esse recurso sirva para a quitação de dívidas trabalhistas, de dívidas cíveis do clube. Se vai conseguir retornar aí os 3 milhões e 900, que corrigido hoje dá mais de 12 milhões de reais, é o que foi vendido à área indevidamente por terceiros, eu acredito que o Goitacás passa a ser um clube muito mais viável do que é. Sendo que a diretoria já pediu ao Conselho que se crie aí, vamos dizer assim, uma comissão que possa cuidar, se o Goitacás for vencedor da ação. Isso não depende somente do clube, depende dos desembargadores, depende dos juízes, evidentemente. Se for vencedor, se conquistar aí mais esse êxito dentro da nossa administração, o dinheiro não virá para o clube em si, e sim será criada uma comissão com 2 juristas que fazem parte do conselho do clube, um economista e um conselheiro, para que rege toda essa importância, evidentemente, em benefício do clube. A diretoria não vai gastar esse dinheiro, esse recurso, que ela está tentando rever, no sentido de não aplicar no pagamento das dívidas. Não, só para saber também o quê? Dá uns 7 ou 8 aí, de 0 a 10 nessa escala lá, expectativa do senhor. Nessa escala, eu confesso a você que o processo ele é bastante difícil, Cláudio. Por quê? O único presidente que teve coragem de enfrentar essa barra dentro da totalidade, porque se faz 10 anos que a vila foi vendida. E nós tivemos, no ano passado, de adentrar, senão nós perderíamos por uma prescrição. Então, evidentemente, que já deveriam ter entrado no ano que foi feito o negócio em si. Não entraram. Não sei o porquê que não entraram. Não sei os interesses escusos que houve por que não entraram. Estou falando aqui o presidente do Goitacás, jamais isentando o jornalismo, jamais isentando, eu estou aqui isentando de responsabilidade civil. Quem está falando é o presidente do Goitacás. Naturalmente, deveriam ter entrado lá atrás. Os ex-presidentes não entraram, buscando os direitos do clube, buscando aonde foi colocado o recurso, buscando aonde foi gasto, se foi gasto, porque ninguém sabe, na esfera financeira do clube, no caixa do clube, não tem entrada desse recurso. Eu quero saber onde está o recurso. Então, evidentemente, que nós vamos lutar, e aí cabe à justiça, por isso que eu posso dar uma nota aí de 6, cabe à justiça definir se realmente o Goitacás tem o direito pretendido ou não. Nós estamos falando aqui sobre a questão do estádio, né? E claro que tem uma complexidade jurídica e financeira muito grande no entorno disso, mas tem um outro problema que a gente está vivendo recentemente por conta da pandemia, que são os estádios com portão fechado, né? E começar uma competição, Nogueira mesmo estava falando, do valor que você gasta, sem ter ingresso e sem ter um patrocínio forte, fica complicado. Só que ontem, está até na coluna ponto final de hoje, né? Os clubes da Série A, eles se reuniram e a CBF vai liberar portões abertos no país inteiro a partir deste fim de semana, na primeira divisão. A partir disso, né, acho que só na Bahia que não vai ter, né, a Bahia ainda está com restrições maior devido ao aumento do número de casos de Covid, e cada cidade respeitando o seu bandeiramento, suas regras sanitárias locais. Mas a partir dessa decisão envolvendo os clubes grandes da Série A, o principal campeonato do país, o Campeonato Brasileiro, você acha que pode haver uma mudança e voltar a abrir os portões, mesmo que com restrição de público aqui em Campos também? A FERJ pode se encaminhar para isso? Há alguma conversa nesse sentido? Bom, na realidade, a gente tem de olhar a Constituição de a Constituição Federativa, a Constituição Estadual e a Constituição Municipal, no qual os municípios têm autonomia sobre a sua cidade, no qual ele gera. Então, cada município vai ter de liberar de acordo com o seu departamento de saúde, com
os protocolos necessários, e cabe à prefeitura fazer um estudo, evidentemente, e aí sim começar a liberar gradativamente. Eu acredito que Campos comece a liberar 30% do volume que possa cada estádio ter liberado pelo Corpo de Bombeiro. O Goitacás está com uma situação um pouco delicada com relação agora à renovação da vigilância sanitária. As exigências, elas são enormes. Todos os laudos nossos estão em dia, mas o laudo da vigilância vence agora no dia 2 e estamos lutando para a renovação desse laudo que tem sido, vamos dizer assim, um calo no nosso sapato. Mas estamos lutando, vamos tentar liberar esse laudo da vigilância sanitária o mais rápido possível. A renovação, porque ele ainda está em vigência. E, contudo, eu acredito que a Prefeitura de Campos, dentro do bom senso, dentro da situação, evidentemente que vai ter os protocolos, né, como você muito bem citou, mas eu acredito que a Prefeitura vai conseguir liberar pelo menos 30% do clube presente aos estádios. Em relação à FERJ, só para complementar, desculpa, Matheus, mas em relação à FERJ, a federação já libera que os jogos da terceira divisão tenham público, se a cidade assim permitir? A FERJ, ela fica aguardando que o clube apresente a ela a publicação no Diário Oficial da liberação do município. O município liberando o público, a FERJ não faz qualquer tipo de impedimento, a não ser o cumprimento do protocolo necessário ao público dentro do estádio. Até o senhor citou aí o laudo da vigilância sanitária. Antes do início da competição, chegou a se estar previsto que o Goitacás mandasse suas partidas lá em Cardoso Moreira, mas aí o clube conseguiu viabilizar todos os laudos para jogar no seu estádio, que é o Arizão. Caso vença esse laudo da vigilância sanitária, não havendo público, o clube ainda pode jogar com os portões fechados, ou esse laudo é extremamente necessário para a abertura do estádio em si, independente de ter público ou não? Esse é um estudo que nós estamos fazendo junto à ouvidoria do campeonato da Série B1 e junto ao departamento jurídico da FERJ. Mas nós temos a segunda opção, que é o estádio lá, Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira. Caso o Goitacás não jogue dentro do seu estádio, ele vai programar seus jogos para Cardoso Moreira. Evidentemente, vamos ouvir primeiro a FERJ, se mesmo não tendo o lado da vigilância sanitária, porque eu entendo que a vigilância sanitária, na realidade, sem público, não tem muita vigência essa questão de não deixar ter o jogo com os portões fechados, mas a gente tem de respeitar cada setor, vamos dizer assim, e, evidentemente, se caso não acontecer a liberação para que se jogue com os portões fechados, nós vamos a Cardoso Moreira fazer os nossos jogos do segundo turno. Eu vi ali, eu passo ali, como eu disse, repito, sou vizinho lá do Goitacás. Aliás, o time melhorou muito de uns anos para cá, né? Não tem nem caído bola lá em casa mais. Não, porque essa questão de adaptação do time, acerto do time às condições de segurança, claro, né, do clube para o estádio, são extremamente importantes e necessárias para todos nós, né? Agora, eu tenho visto ali, o senhor citou um projeto aí da G7, de que gostaria de fazer uma grande praça ali de alimentação, um centro de referência nesse sentido, mas hoje eu percebo que os pontos ali existentes, mesmo com a pandemia aí, se não me falha aqui a memória, eu acho que não tem nenhum vago ali, mas não tem nenhuma... Porque ali, por exemplo, agora vai chegar uma drogaria nova, onde foi a padaria do nosso querido Jomar, né? Bom de bola. E por ali, seguindo o para-raio, aquela área da Formosa, a própria Rua do Gás mesmo, acho que está tudo ocupado, né, presidente? Com certeza. Apesar de haver, não todos, alguns, uma inadimplência, evidentemente ontem foi decretada aí, porque não se poderia fazer ordem de despejo dentro da pandemia, mas ontem bateram o martelo e a partir de hoje já vai ser sancionado aí que todo imóvel que se encontra inadimplente, ele poderá sofrer o despejo. O Goitacás precisa fazer com que o seu departamento jurídico adentre ali alguns inquilinos que não estão cumprindo com suas responsabilidades. E assim nós vamos revitalizar aquele lado da Rua Formosa, principalmente o passeio público, né? Vamos organizar melhor aquela área da Formosa
como já está sendo organizado a área da Rua do Gás. E, com certeza, vai vir mais novas empresas, já tem mais uma outra empresa chegando a Campos aí, evidentemente que é uma empresa de fritados, vamos dizer assim, vai se instalar ali dentro de uma loja que estamos preparando já para entregar, e com isso a Rua do Gás fica com o seu complexo praticamente todo fechado, todo revitalizado, com melhoramentos e com condição de realmente receber o público. E na Rua Formosa nós temos vários prestadores de serviços, né? Além de um bar lá do nosso amigo Paulinho, vamos dizer assim, mas também que precisa ser revitalizado. Isso é um projeto que a gente consegue fazer até o mês de dezembro, e eu quero deixar o clube já com essa revitalização pela Rua Formosa. Bom, são 8h29. Arnaldo, meu caro Berriel e o presidente do Goytacás, vamos fazer um rápido intervalo novamente. Vamos voltar aí para a gente fazer o fechamento desse programa de hoje, falando ainda do Azul, da Rua do Gás. Tem a loja, inclusive, do Goytacás ali pela Rua do Gás também, né? Com todos os camisas, com todo o material, né? Com os souvenirs também aí do Goytacás à venda, e tem as vendas online também, essa coisa toda. Bom, 8h29, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes. A Proteus